finalmente está podendo fazer o que a gente sempre quis, que é o encontro entre pesquisadores e mestres, detentores, né, aquelas pessoas que fazem a cultura popular viva, né? Então, hoje nós temos aqui a presença da Ana Carolina Nascimento, que é nossa parceira na rede do Observatório e que realizou uma pesquisa, que foi a pesquisa dela de doutorado, sobre a literatura de cordel. E nós convidamos o Vitor Lobisomem, que é cordelista, assim, tem muitas participações na cultura popular, em várias manifestações. Eu acho que ele mesmo vai poder se apresentar e falar de todas esses fios, né, e esses links aí da atuação dele. É uma pessoa assim, um artista assim, multidimensional, né? E a ideia é que a gente tem um projeto que chama Trocando Saberes e Fazeres, onde o pesquisador conversa com o detentor, né? Então, no caso, a Ana Carolina com o Vitor, né? Nós vamos conversar aqui sobre a literatura de cordel e ele vai ficar à vontade também para fazer performance, para fazer o que ele quiser fazer aqui, né? Assim, porque, na verdade, a gente sabe que as manifestações de cultura popular, elas têm múltiplas linguagens, né? Tem o canto, a dança, né? Quer dizer, não é só a fala, não é só a escrita, né? Assim, eu acho que a gente pode aproveitar esse espaço também para estar trazendo outros elementos. Então, é um prazer enorme, agradeço a presença aí dos alunos e dos membros da rede, da nossa rede, nossos parceiros aí, Matheus, Cristina, Afonso, Adriana, né? Tanta gente aí que está aí participando do nosso evento. Queria dizer também para vocês, que estão chegando agora, sim, o evento vai ficar o dia todo. Nós vamos ter uma programação vai ter a Baiana do Acarajé, vai ter o chorinho no final do dia, né? A gente vai terminar com uma roda de choro. Vão ter várias manifestações, tá aqui a Jamilda, que veio lá do Espírito Santo, que é uma mestre paneleira, junto com a Luciene. A Luciene é pesquisadora, né, das paneleiras de Goiabeiras, que foi o primeiro patrimônio imaterial registrado no Brasil, né? Então, assim, as paneleiras que são as mestras, as mulheres que fazem aquelas panelas de barro maravilhosas, uma herança indígena, né? Assim, que a gente tem aí para fazer a nossa muqueca gostosa, né? Assim, então, tem toda uma arte, um saber fazer, né? É um ofício das paneleiras, né? Então, nós vamos ter a conversa aqui, né? Assim, da Luciene com a Jamila. Tá? E muitos outros aqui, tá aqui Marluce Magno, que vai falar sobre a folia de reis, com o mestre da folia, que vai chegar aí, está chegando, né? Então a gente vai ter sempre hoje assim, essas duplas assim, do pesquisador e o mestre conversando. Então vocês divulguem, se tiverem outros colegas que quiserem vir, à tarde vai estar o dia todo, até 8 horas da noite a gente vai estar aqui, tá bom? Então, obrigada. Carolina e Vitor. Bom, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria agradecer muito a equipe do Observatório pela organização desse evento, pela parceria e principalmente pela ativação dessa rede, né, tão potente de trocas e aprendizados para todos nós. E queria saudar o companheiro de mesa, o parceiro, amigo, conselheiro, artista, porque eu tenho grande admiração. O Lobisomem foi um nome assim, muito acertado para esse evento, porque ele é, digamos assim, um super detentor, né? Ele é um detentor da literatura de cordel, da capoeira, do samba, é o grande umbanda, é um cronista das ruas da cidade, dos bailes das antigas, e é muito generoso em compartilhar seus conhecimentos. E o Lobisomem faz grande uso das páginas do Observatório. Assim, a gente tem vários grupos de WhatsApp que a gente está junto, e volta e meia ele manda alguma coisa da página, assim, então eu vejo a página em ação através do Lobisomem. Aí eu vou relembrar um pouco aqui
sobre o processo de registro da literatura de cordel como patrimônio cultural do Brasil pelo IPHAN, para chegar a uma questão central que envolveu os debates em torno do registro e, a partir dela, falar do campo da literatura de cordel no Rio de Janeiro. O pedido de registro da literatura de cordel foi encaminhado pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel em 2010. A ABLC é uma instituição nacional, mas que tem sede no Rio de Janeiro, e a partir daí se começou uma série de reuniões das equipes do DPI, do Departamento de Patrimônio Material do IPHAN, do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, com diversas instituições pesquisadores de diversas instituições de guarda de acervos e de universidades, com muitos poetas, e se chegou ao entendimento de que a literatura de cordel é um bem de abrangência nacional, que está presente em todo o país, mas com uma presença mais intensa nos 9 estados do Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. Então, se delimitou esses estados como área de influência para a pesquisa, o que é sempre um grande desafio para o IPHAN, um bem de abrangência nacional. Os próprios poetas demandavam a pesquisa em São Paulo, que eles diziam que era o maior estado do Nordeste, e no Rio de Janeiro, pela presença dessas duas instituições de referência, a ABLC e a Feira de São Cristóvão. E aí, para dar conta desse desafio, um pesquisador que naquele momento estava ligado à ABLC, Fernando Assunção, e que trabalhava com o deputado Jean Willis, conseguiu articular uma emenda parlamentar que foi destinada ao CNFCP para que se pudesse começar o processo de instrução técnica. Nesse processo são levantada toda a bibliografia produzida sobre aquele bem, os acervos, os mestres de referência, mas principalmente é preciso dialogar coletivamente. Então, para esse diálogo coletivo acontecer, para a delimitação do que é esse bem, de quais são as suas formas de ocorrência, quem são os seus agentes, quais são as dinâmicas de relação entre esses agentes e quais são os principais desafios enfrentados por eles para já fazer apontamentos para a salvaguarda, era preciso conversar coletivamente. E no campo da literatura de cordel, como no campo de muitos bens, do patrimônio material, das culturas populares, o desafio, a peleja, que é a forma de composição dos versos do repente e de algumas modalidades da literatura de cordel, também estrutura as relações sociais entre os poetas. Então, a gente tem um campo de muita disputa, de muito dissenso. No entanto, a gente precisa que as pessoas conversem para chegar a caminhos comuns. E a estratégia para se fazer isso foi através da realização de muitas reuniões de acesso ao ensino formal, e que hoje a gente tem muitos poetas universitários, mestres, doutores, poetas que vivem exclusivamente do seu ofício, num campo muito profissionalizado, mas que todos já iniciaram algum dia, todos já tiveram um processo de aprendizado do domínio das regras, e que, em comum a todos esses poetas com experiências distintas, eles dividiam o prazer de escrever. E aí ele defendeu que era esse prazer que deveria ser salvaguardado. Essa fala do Luciano foi muito conciliadora, resolveu muitas arestas que estavam colocadas até ali, e aí o registro aconteceu. É claro que depois, quando se começa as reuniões de salvaguarda, porque a gente tem um campo dinâmico, então pessoas novas estão chegando ao campo, esses debates voltam, mas naquele momento ali, para o registro acontecer, essa questão ficou apaziguada. E aí eu falo dela para chegar ao Rio de Janeiro, pode passar mais um. Historicamente, a presença da literatura de cordel no Rio de Janeiro está fortemente ligada ao espaço da Feira de São Cristóvão, a partir da década de 40. A gente tem registros anteriores de poetas na cidade, mas são registros mais esparsos. E aí a gente tem 3 mestres que são grandes referências. Hoje os 3 já estão falecidos, mas é mestre Azulão, que vem para o Rio de Janeiro trabalhar em canteiros de obras, onde ele trabalhava, morava e organizava cantorias de repente. E aí falo rapidamente desses 3 mestres, porque os lugares em que eles circulavam dão uma ideia também dos lugares da literatura de cordel no Rio de Janeiro. Azulão começou a participar de muitos programas de rádio, gravou discos, ganhou grande notoriedade, começou a ser chamado para dar palestras, aulas. O próximo é Raimundo Santa Helena, que foi disputa com o Azulão o papel de fundador da Feira de São Cristóvão,
foi um grande articulador dos poetas em sindicatos, em cooperativas na década de 80. Na década de 80 a gente tem poetas atuando em diversas praças da cidade, o que a gente não vê mais hoje. Então, no Largo do Machado, na Cenelândia, na Praça 15, na Central, na Praça César do Correio, em Copacabana, que é até conhecida como Praça dos Paraíbas. No momento em que os poetas também enfrentam muitas situações de perseguição pela fiscalização municipal nas ruas, então tem seus folhetos apreendidos, os cantadores têm suas violas apreendidas. E o próximo é Gonçalo Ferreira da Silva, um cearense que vem para o Rio de Janeiro, começa a sua vida aqui como menino de rua, até que ele é acolhido por uma família de um funcionário da Rádio MEC. Ele vai trabalhar na Rádio MEC e aí ele consegue, com o apoio dessa família, se matricular no curso de letras da PUC. Então ele é um poeta que está na universidade, e ele funda a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, aos moldes da Academia Brasileira de Letras, então valorizando toda a formalidade dessa instituição. Aí também trago essa foto que eu gosto muito, que eu cortei o Sérgio Cabral ali do lado. Mas assim, para dizer dos poderes que o Gonçalo conseguia, atrair para a BLC. E nesse campo que é marcado por disputas, a ideia da fundação de uma academia de letras para o cordel é um assunto em debate, Muitos poetas não concordam que a literatura de cordel deveria estar numa academia de letras, ou que essa academia não deveria ficar no Rio de Janeiro, ou questionam alguns dos poetas que formavam e formam até hoje. A academia até hoje é um espaço de muita disputa. E a gente tem um campo da literatura de cordel no Rio de Janeiro em permanente transformação. Hoje os poetas estão afastados da tradição do Cristóvão e também estão afastados das praças da cidade. Aí eu trouxe mais uma imagem. O poeta João Batista Mello, que tinha uma banca no campo de São Bento em Niterói, não tem mais. O poeta José Franco, que tinha uma banca no Complexo do Alemão, não tem mais. Hoje a gente não tem mais essa participação dos poetas de cordel nas praças e ruas da cidade. Pode passar mais uma. A BLC ainda é um espaço importante, e hoje a gente tem a Amo Cordel, que é uma instituição muito importante, fundada pelo Fernando Assunção, esse pesquisador, pela Rosário Pinto. É uma instituição que tem ganhado muitos editais para fazer eventos, e que acabou de fundar essa casa Amo Cordel, que fica no centro da cidade, então tem realizado vários eventos na casa. E poetas que atuam de forma mais independente, como, por exemplo, Edilson Santini, que tem seu projeto do teatro em cordel. A gente não tem no Rio de Janeiro uma editora especializada em literatura de cordel. E além dos folhetos, a literatura de cordel circula em livros ilustrados. A internet é um espaço muito importante, blogs, redes sociais, E o principal espaço de trabalho dos poetas são oficinas em escolas, em centros culturais. A gente tem aí o Lobisomem, o Ivan Berto, num trabalho no SESC. São os principais espaços em que os poetas conseguem ter a literatura de cordel como um meio de vida. E a gente tem diversas experiências de trabalho com a literatura de cordel no Rio de Janeiro. Eu diria que o Lobisomem é um poeta que desenvolve os caminhos mais inovadores do trabalho aqui no Rio de Janeiro, acho que até por ser um dos poetas mais jovens, Então, assim, convido todos a seguir o Lobisomem nas redes sociais, porque ele tem estratégias de marketing interessantíssimas. Enfim, desenvolveu caixas de cordel para vender, começou a publicar alguns livros através de crowdfunding, então organiza eventos temáticos. O Lobisomem realmente, além de atuar em muitas áreas, como eu falei no início, uma marca principal do trabalho dele é conseguir colocar todas essas áreas em relação. Então ele organiza eventos de samba para lançar seus folhetos de literatura de cordel. Enfim, não vou nem falar muito sobre o seu trabalho, porque você está aqui, porque realmente sou muito, você sabe disso. Mas a gente tem aqui no Rio de Janeiro também poetas que não estão ligados a nenhum circuito, nem de edição, nem de venda, muitas vezes nem conhecem outros poetas, não apresentam os seus versos publicamente, eles fazem esses versos quase como uma obsessão por fazer versos, assim, várias situações da vida deles, na fila do hospital, no trem, no metrô. Então, assim, a gente vem falando desde ontem, de uma dimensão muito pública desses patrimônios, da dimensão das lutas políticas, mas é importante a gente olhar para a dimensão constitutiva desses patrimônios na vida dessas pessoas, Então, muitos poetas são poetas de cordel
para si, não tem uma vivência pública do ser poeta de cordel. E essas experiências múltiplas e muitas vezes dissonantes, e muitos desses poetas enfrentam essas disputas por algumas vezes não dominarem, a partir do ponto de vista de outros poetas, as regras da métrica e da rima. A gente tem esse campo, então, de uma grande disputa de reconhecimento. E aí o Leão Araújo do INEPAC estava aqui ontem, e é muito importante falar que a Cássia Frade, que dirigia a divisão de folclore do INEPAC, na década de 80 já faz uma pesquisa assim, muito inovadora, abarcando esses poetas que publicam folhetos, publicam seus versos em outros tipos de publicação, para além do folheto. Ela vai olhar para os palhaços de folias de reis que usam a literatura de cordel para compor seus versos e muitas vezes se tornam poetas de cordel. Então, assim, trazer essas experiências diversificadas. E é interessante a gente ver também que muitos poetas, para além da literatura de cordel, escrevem autobiografias, textos em prosa, letras de música. Então, assim, sempre, na minha pesquisa de doutorado, e também tentei muito trazer isso para o dossiê de registro, para a gente não sentir o universo criativo desses artistas, né, limitá-los à literatura de cordel, porque muitas vezes eles têm uma obra muito mais ampla. Aí mais uma, essa foto ficou meio escura, mas assim, um espaço então importante de realização da literatura de cordel são os próprios escritórios e acervos que esses poetas reúnem em suas casas. O Lobisomem tem um acervo muito rico e muito diversificado, e a gente tem muitos poetas que também tem, como J. Rodrigues, enfim, então encontrar esses espaços foi muito importante para entender o mundo criativo desses poetas e onde e como eles exercem o ser poeta de cordel. E aí eu fui tentando desenhar esses mapas que hoje precisaria atualizar, até preciso atualizar a minha página no observatório também. Esse mapa é um mapa dos lugares mais públicos da literatura de cordel no Rio de Janeiro, então cordeltecas, quem tinha banca na Feira de São Cristóvão naquele momento, a própria ADNC, lugares de ocorrências de cantorias. E esse outro mapa próximo é um mapa de onde estão os poetas, né? Pelo menos de onde estavam naquele momento, espalhados pelo Rio e Grande Rio. Né? Os poetas são homens e mulheres que têm idade principalmente entre 50 e 80 anos, mas hoje a gente tem poetas mais jovens, em torno dos 20 anos em atuação aqui no Rio de Janeiro. Eles nasceram em diversas cidades do Nordeste, mas também no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. É um campo social multifacetado, alguns não tiveram acesso ao ensino formal, outros são pós-graduados, têm as mais diversas profissões e a maioria não vive exclusivamente da literatura de cordel. Alguns sim vivem, e esse mundo também é formado por estilogravadores, por declamadores, por membros de academias de letras, locutores de rádio, fundadores de bibliotecas comunitárias e também por pesquisadores e instituições de guarda de acervo. E aí eu incluí essa foto porque é a carteirinha de que o Leon falou ontem, que a divisão de folclore distribuía essas carteirinhas, e esse é um documento do Braga do Nascimento, então diretor do Instituto Nacional de Folclore. Ele dá esse documento para o J. Rodrigues quando ele enfrentava muitas situações de embate da fiscalização municipal, para declarar, olha, ele é um poeta de cordel, ele está trabalhando e vendendo seus trabalhos nas ruas. Então, assim, a relação com essas instituições é também constitutiva desses artistas e do seu modo de fazer. O próprio Lobisomem, né, tem a relação com o CNFCP como fundador ali do trabalho dele com a literatura de cordel. E, enfim, quis falar rapidinho para a gente ter mais tempo para ouvir o Lobisomem. Vou falar só para fechar da salvaguarda. Foi muito interessante, foi a primeira vez que eu acompanhei a construção de um plano de salvaguarda, que os planos de salvaguarda, hoje o IFAM está desenvolvendo assim, diretrizes nacionais de salvaguarda, mas as reuniões de salvaguarda são feitas pelas superintendências estaduais. E foi muito prazeroso acompanhar o trabalho da Letícia Ribeiro, técnica da Superintendência do IFAM aqui do Rio de Janeiro, assim, porque
é um campo que é muito caro para mim, da literatura de cordel, e acompanhar a dedicação assim, da superintendência em fazer muitas reuniões online, presenciais, também para conseguir reunir presencialmente os colegas que vivem aqui na cidade, mas no formato online os colegas que estão em outros estados, ouvi-los, fazer um diagnóstico de quais são as suas necessidades, de quem são seus principais e potenciais parceiros, né? E quais são os objetivos que os colegas consideram fundamentais para a salvaguarda. E também as reuniões de salvaguarda são um momento para também compartilhar quais são não só as limitações de competência do IPHAN, mas as limitações reais da instituição, né? A Regina falou disso no primeiro dia e assim, tinha uma coisa que eu não sabia quando eu entrei no CNSCP. O IPHAN é a segunda instituição da administração federal que tem mais mestres e doutores, só mestre Itamaraty. No entanto, nós não temos, como todas as instituições do Ministério da Cultura, a gente não tem um plano de carreira. Então, esses mestres e doutores, eles passam em outros concursos e o IPHAN é uma instituição que tem grande mobilidade dos seus servidores. Então, a gente tem equipes muito pequenas, né? Muitas vezes tem um técnico de patrimônio imaterial em cada superintendência para trabalhar com os mais diversos bens. A gente tem orçamentos restritos, então, assim, o mestre Paulão fala muito disso e a gente compartilha muito dessa frustração. Então, assim, essas reuniões de salvaguarda são um momento também de compartilhar qual é a realidade da instituição. E assim, ainda que o IPHAN tivesse uma estrutura muito maior, como a gente desejava, é impossível que uma instituição dê conta de todas as necessidades desses bens, né? Então, o trabalho de salvaguarda é principalmente o trabalho de reunir uma rede de parceiros e o trabalho do IPHAN é principalmente um trabalho de fazer uma mediação interinstitucional para conseguir negociar as necessidades dos detentores de cada bem com as outras instituições que aqui aquelas necessidades são pertinentes. Então, assim, reunir secretarias de educação, secretarias de cultura, reunir outros centros culturais, no caso da literatura de cordel, a Biblioteca Nacional, por conta do registro de autoria, uma mediação com bienais e feiras do livro. Nós somos salvaguarda aqui no Rio de Janeiro, que estava sendo muito feliz, era conseguir garantir a participação dos colegas de cordel na FLIP, em Paraty, o que no último ano a gente já não teve recursos e não conseguiu fazer. E aí as três principais linhas de salvaguarda da literatura de cordel, né, tiradas nessas diretrizes nacionais, foram o apoio à circulação da literatura de cordel por diversos meios, então tanto de forma oral, em situações de apresentação, de declamação, quanto através do seu suporte escrito, impresso, né, tanto folheto como livros. O apoio aos eventos organizados pelos cordelistas, por meio da divulgação, da promoção e da mediação interinstitucional para que esses eventos pudessem acontecer com outras redes de parceiros, e o apoio à iniciativa da inserção do cordel nas escolas, que hoje é um dos principais campos para a literatura de cordel. Eu vou ficar por aqui, passar para o lobisomem e depois a gente continua conversando. Obrigada. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Né? Estar ao lado da Ana, que é parceira, uma grande incentivadora do meu trabalho, do trabalho de todos os cordelistas do Rio de Janeiro e fora. Né? Me sinto mais seguro, mais confiante, depois de ouvir todas essas explanações dela. Né? Minha trajetória de cordelista, ela vai ser diferente da maioria, né? A começar pela não origem nordestina, né? Eu sou carioca, e o berço da literatura de cordel no Brasil é o Nordeste. Né? Fora do Nordeste, a gente tem movimentos cordelísticos, mas praticamente de nordestinos, né, que migraram para outras regiões. Já foi dito aí que o cordel também é um campo de batalha, né, um campo de disputa, de conflitos. Então, eu chego também com isso já é um ponto de conflito, né? Pode ter cordelista carioca, né?
pode ter sambista gaúcho, né? Então, mas ao mesmo tempo, isso também acaba sendo um diferencial, né? Eu trago alguma coisa de diferente que pode chamar a atenção para o bem ou para o mal, para a simpatia ou para a antipatia de cordelistas e de leitores, né? E outra característica é que eu não tenho uma história de conhecimento e de convivência com a literatura de cordel até o momento em que eu passo a escrever, né? A maioria dos cordelistas, eles têm uma história, que ouviam seus avós contarem, né? Que viam os cordelistas nas feiras, que seu pai era folheteiro. Todos têm uma história pessoal com cordel que eu não tive, né? A minha história pessoal é de um carioca, né? Um urbano, um menino urbano, nascido numa das maiores cidades do Brasil, né? Não tenho aquela relação com aquela cultura nordestina que muito inspira a literatura de cordel, dos vaqueiros, né? Dos cangaceiros, da seca, né? A minha realidade era baile funk, pagode, favela, né? Ônibus, trem, obra, barulho, buzina, né? Música americana pra caramba, nas matinês, nos bailes, né? Rock nacional, era uma mistura, né? De tudo que acontecia no Rio de Janeiro. Até que eu fui aprender capoeira com 18 anos. E a partir dali, né, eu começo aí eu tenho um contato mais estreito com a cultura popular, né? Porque a capoeira assim, fazia parte daquele ambiente, né? Aquele ambiente da malandragem, das ruas cariocas, né? O capoeira fazia parte, né? Mas o universo que a capoeira me apresentou era desconhecido para mim. Do samba de roda da Bahia, do jongo, do maculelê, né? Da puxada de rede, da pesca do xarel, né? Tudo isso era novidade para mim. E, posteriormente, a literatura de cordel também, né? O que a Ana falou, eu comecei a me interessar por leituras, não era muito fácil se encontrar literatura específica sobre capoeira. A gente ia buscar nos livros de folclore, né? Aquelas coletâneas que falavam sobre diversas manifestações populares. E ali, além de capoeira, eu achava cavalo marinho, Uba Meu Boi, frevo, e lia sobre aquilo tudo. E de repente, cordel, né? Começava a buscar nos sebos. E nos sebos eu comecei a achar, às vezes eu não achava o que eu queria, mas achava um folheto de cordel. Às vezes eu passava tardes no Museu do Folclore, né? Eu morava ali próximo, tinha muito tempo livre durante a tarde, passava ali, aí eu me tornei um leitor de literatura de cordel e, paralelamente, me dedicando à capoeira, exercitando a escrita como compositor de cantigas, de chulas, né? Exercitando de uma forma diferente a escrita da poesia, da rima, do narrar algum acontecimento, de descrever alguma figura, do homenagear algum mestre, né? Algum fato que aconteceu, até que instintivamente eu rascunhei um cordel, que seria uma cantiga de capoeira. Ficou muito grande, tinha muita informação sobre aquele tema que eu ia fazer aquela cantiga, e eu, de brincadeira, rascunhei um cordel, né? Dentro do conhecimento limitado que eu tinha sobre as cestilhas, né? Então, uma modalidade das mais populares, que são as estrofes de 6 versos, de 7 sílabas, que até então eu não sabia, mas, né, eu instintivamente quase acertava a contagem das sílabas,
e a rima no final do segundo, do quarto e do sexto verso. Aquilo ali, eu não tinha nenhuma intenção de publicar aquilo ali, era uma homenagem a uma pessoa, um mestre de capoeira. Mas eu mostrei para alguém da ABLC, né, através da internet, Academia Brasileira de Literatura de Cordel. A gente já estava na era digital, isso foi há 20 anos atrás. E quem me respondeu naquele e-mail falou: pô, isso está muito bom, cara, se você não escreveu, pô, publica sim. Vai lá conhecer o Gonçalo Ferreira, nosso presidente. Aquilo me animou, né, e acabou que eu me empolguei e publiquei esse primeiro folheto, né? Mestre de Camisa, 50 anos de lutas e vitórias. Aí eu já me empolguei, quando eu recebi o elogio. Aí eu já falei: então vou escolher um estilogravador. Aí eu olhei diversas estilogravuras, escolhi o que eu mais admirei no trabalho, né? E consegui que ele era o Erivaldo, que eu continuo achando um dos maiores do planeta. Eu consegui que ele fizesse uma capa, e eu consegui o apoio do Gonçalo Ferreira, que era o presidente daquela instituição, que era um cordelista renomado, né? Eu consegui o apadrinhamento também do mestre Azulão, que eu nem sabia que ele era tão bravo, ele rasgava os folhetos que ele achava que não eram bem feitos, ele rasgava, ele xingava. E se eu soubesse disso, eu nem tinha ido lá, mas eu consegui o apoio do mestre Azulão, o carinho. Ele cantou os versos de um iniciante. No primeiro dia, o mestre Azulão, uma dessas maiores referências do cordel no Rio de Janeiro do Brasil, topou cantar na viola dele os versos. Ele corrigiu algumas coisas, sabe que está errado, vou corrigir. E cantou, né? E eu me empolguei. Meus leitores eram capoeiristas que não tinham muito conhecimento sobre a literatura de cordel, então o meu conteúdo agradou. A forma do fundamento do cordel, ao qual eu dei algumas derrapadas, ninguém percebeu, e eu falei: aí eu vou continuar, né? Continuei escrevendo principalmente sobre capoeira, né? Aí escrevi dezenas de títulos e comecei a mergulhar mais fundo na cultura nordestina. Comecei a frequentar muito a Feira de São Cristóvão, comecei a criar laços de amizade com outros cordelistas, com o Gonçalo, com o Azulão. Eu visitava eles semanalmente, ou às vezes até mais de uma vez por semana, e aí comecei a mergulhar, me aprofundar, e continuei publicando, fui incentivado, fui abraçado, né, por essas figuras, por outras figuras que eu conheci fora do Rio de Janeiro também, né, e fiquei nessa inspiração de escrever sobre capoeira e sobre algumas figuras que eram muito recorrentes no cordel e na cultura nordestina, né? É o Lampião, o cangaço aí, a peleja de Lampião com o Besouro Mangangá, o debate de Padre Cícero com o mestre Caiçara, o encontro de Luiz Gonzaga com o mestre Valdemar no Céu, o encontro de Jackson do Pandeiro com o mestre Tangerina. Eu fiquei naquela coisa da cultura nordestina, dos personagens nordestinos, eu estava imerso, e com a capoeira, que eu já tinha um conhecimento razoável, uma convivência de alguns anos, né? Mas uma hora me deu um estalo, né? Eu falei assim: pô, eu posso continuar escrevendo sobre isso, mas o que é que eu falo com muito mais intimidade, que eu posso falar com muito mais intimidade e com muito mais propriedade também sobre a cultura carioca, né? E aí eu comecei a escrever sobre Zeca Pagodinho, Jorge Ben, o Bezerra da Silva, que é pernambucano, mas a obra dele é muito mais ligada ao Rio de Janeiro, né? Tim Maia, Arlindo Cruz, Jovelina Pérola Negra. E aí eu acredito que a partir daí a minha obra foi tomando, né, uma cara, uma forma, né, mais característica, né? Eu deixei de ser só mais um que escrevia, apesar que na capoeira também eu vim como uma espécie de novidade no ambiente que eu cheguei, apesar de eu não ser o
do cordel já tem interseções com a capoeira, né? Mas a maioria das pessoas que me cercavam não conhecia a literatura de cordel, não sabia quais eram as relações da literatura de cordel com a capoeira. Então eu cheguei também com um diferencial, alguma coisa fora da curva na capoeira, e depois cheguei com alguma coisa fora da curva também na literatura de cordel, que é alguém, né, que começou a escrever bastante. Eu não fui o primeiro, né? O Gonçalo, o Azulão, vários, a Santa Helena, vários escreveram sobre bairros do Rio, né? Sobre figuras cariocas, mas eu cheguei também fazendo isso, né? De alguma forma, talvez, com alguns traços característicos, e aí eu comecei, acho que montar a minha obra cordelística, né? E, já que a gente está aqui no Observatório do Patrimônio, eu fiquei... Né, foi a capoeira que me apresentou o cordel, né? E a partir do cordel eu posso também homenagear outras figuras que são detentores, né? Que são figuras importantes de outros patrimônios, né? E às vezes alguns que eu já me interessava, né? E aí eu escrevi também sobre o samba chula, né? O samba de roda da Bahia, uma homenagem ao senhor João do Boi, né? Samba chula João do Boi, lá de São Brás, Recôncavo Baiano. Também sobre o Zé de Lelinha, um dos violeiros mais conhecidos, né? Violeiro do grupo Filhos da Pitangueira, lá de São Francisco do Conde, Recôncavo Baiano. Esse grupo, né, foi o grupo que foi escolhido para representar todos os sambadores baianos na cerimônia de registro, né? Aí tem aqui ele sendo reverenciado pelo presidente Lula e pelo ministro Gilberto Gil. O Siqueira do Cavaquinho, né, que é uma figura também do choro carioca. A tia Maria do Jongo da Serrinha, que a gente escreveu esse cordel quando ela fez 98 anos, foi o último aniversário dela aqui na Terra, e o pessoal da Casa do Jongo me pediu para escrever, as crianças leram. E esse aqui é o Chico Braga, né? Esse aqui é o carimbó é patrimônio do material também? O carimbó? Então, o carimbó é uma manifestação ao qual eu tenho pouquíssimo conhecimento, mas eu fui convidado para um evento de capoeira na ilha de Maiandéua, né? Lá no Pará, essa ilha conhecida também como a Ilha do Algodoal, que é a praia mais conhecida. Como é que está o tempo? Não, eu pedi uma foto para eu guardar, deixa eu guardar. Mas me importa porque eu falo pra caramba. Tá. Pode ir indo para o final, se a gente fazer a roda também. Tá, beleza. Então, eu fui convidado, mas com a exigência, né? Olha, você quer vir aqui participar desse evento, mas eu gostaria que você escrevesse um cordel em homenagem ao compositor de carimbó, né? Eu nunca tinha ouvido falar nele, né? É o Chico Braga. Ele teve um certo status, né? Como compositor e músico de carimbó, e em algum certo momento parece que ele se cansou daquela vida, né? E foi viver na ilha de Maiandéua, né? Na beira da praia. E aí só vivia cantando por prazer, né? Vivia só cercado por cachorros, né? Ele era, no caso, uma espécie de morador de rua, se transformou de morador de rua, mas num local paradisíaco, né? A ilha de Maiandéua não tem carro, não tem moto, né? Ele vivia lá, na beira da praia, e essa ilha e essa praia tem uma protetora espiritual, que é a princesa, né? A
princesa, que é a protetora da natureza daquele local. E ele virou morador e passou a se intitular o marido da princesa. Tá? E eu não conhecia o Chico Braga, conhecia muito pouco de Carimbó, continuo conhecendo muito pouco, mas pude fazer essa homenagem, né? Para isso eu tive que pesquisar e aprender um pouquinho. E ele faleceu depois de cantar. Tem uma casa chamada Mupéua, eu acho. Na beira da praia. Aquela praia é meio de rio, um mar, a gente não sabe nem onde que é rio, onde que é mar. E ele passou a noite toda cantando carimbó. E quando amanheceu, ele voltou para a barquinha dele, na beira da praia, adormeceu e partiu. E aí foi nesse lugar que a gente fez o lançamento, declamando esse cordel. Tá? Então eu vou ler aqui, já que foi solicitado por esse alguma coisa. Tá? Vou ficar de pé para descansar. Vou ler só um trechinho que conta a lenda da princesa. De fantásticas histórias que escutei no mundo afora, trago aqui neste cordel uma para contar agora, de um poeta encantado e encantada senhora. Com fatos misteriosos para nossa trama central, do príncipe Chico Braga, um poeta sem igual, e a princesa encantada da ilha de Algodoal. Essa história aconteceu nesta ilha encantada, a ilha de Maiandéua, uma terra abençoada, e também de Algodoal, esta ilha era chamada. A ilha é um paraíso, natureza exuberante, o seu povo muito alegre, cultura boa reinante, e uma linda princesa que da ilha é habitante. A princesa encantada possui rara beleza e na ilha é a maior guardiã da natureza. A ilha do Algodoal é o reino desta princesa. Ela mora numa praia entre a água e a areia. Há quem diga que a princesa transforma-se em sereia e costuma aparecer nas noites de lua cheia. Quem vem de fora da ilha fica em observação pelos olhos da princesa, visando a preservação. Só pode permanecer com a sua aprovação. Quer dizer, quem é forasteiro, quem não nasceu na ilha e chega lá, a princesa fica, né, observando para ver se, devido ao seu comportamento, você vai poder continuar ou não. Se por acaso a princesa da pessoa não gostar, na ilha de Maiandéua não mais poderá ficar. Receberá um recado para então se retirar. Porém, não é a princesa quem fala diretamente. É a sua mensageira quem pede educadamente que a pessoa se retire da ilha imediatamente. A mensageira dela é uma... Eu vou explicar agora. Explicando seus motivos, vai falando a mensageira, que tem a pele enrugada e uma branca cabeleira. A ajudante da princesa é uma velha feiticeira. Certa vez chegou um homem, na ilha era visitante. Gostou tanto do lugar que quis ficar no mesmo instante, mas debochou da princesa e da sua ajudante. Tinha dinheiro e achava que podia tudo. A feiticeira avisou ao homem que deveria ter autorização para saber se poderia ficar na ilha ou não. A princesa decidia. O homem não levou fé, soltou uma gargalhada. Falou que ali na ilha faria a sua morada, construiria uma casa sem querer saber de nada. A feiticeira alertou novamente ao tal sujeito, que respondeu arrogante: eu faço de qualquer jeito, e por princesa nenhuma eu preciso ser aceito. A princesa não gostou da resposta que ela ouviu. O homem, ali na ilha, uma mansão construiu, e para inaugurá-la, muita gente reuniu. Armou uma grande festa, com champanhe e caviar. Achava que seu dinheiro tudo podia comprar. Em história de princesa, nunca quis acreditar. No meio dessa festança, soprou uma ventania. Uma forte tempestade
de areia atingia a casa e os convidados, foi aquela gritaria. Era areia no champanhe e também no caviar. Com areia em seus olhos, ninguém podia enxergar. Os convidados fizeram a festa abandonar. O homem ficou sozinho, mas logo pôs-se a correr. A areia cobriu a casa e fez desaparecer. Nem o homem, nem a casa nunca mais pôde se ver. É bom respeitar a natureza. Muito obrigada. Nós vamos abrir aqui para algumas perguntas, né? E eu queria começar fazendo uma observação. Assim, eu acho que nós estamos aqui diante de dois pesquisadores, né? Porque eu acho que a academia não tem o monopólio da pesquisa. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, ouvindo aqui o Vitor falando que ele começou a pesquisar, sair na Feira de São Cristóvão, se interessou pelo tema, né? E eu fiquei me lembrando desse legado dos folcloristas, né? Os folcloristas eram, né, assim, pessoas que tinham um movimento, né, de pesquisa, né, de recolher todas as manifestações de cultura popular que estavam desaparecendo, né, e que eles achavam que era muito importante fazer pesquisa, né? Então a gente tinha aí o Câmara Cascudo, o Edson Carneiro, né? Assim, muitos pesquisadores, e depois a gente teve, a universidade chegou e ficou assim um pouco, assim, a pesquisa acabou se identificando com a academia, né? Então eu acho que essa mesa aqui é interessante porque a gente vê assim, que a gente pode fazer essa roda girar, né, para um outro sentido, né, que é esse sentido assim, da pesquisa que não necessariamente é produzida na universidade, né? E o quanto que essa pesquisa que não é produzida na universidade enriquece a pesquisa da universidade, né? Porque muitas vezes a gente estava aqui, teve uma aula inaugural, o professor do nosso programa de pós-graduação, e ele estava falando muito assim o quanto que a academia às vezes engessa e vai tornando burocrática a pesquisa, e ele dizendo assim, agora o aluno chega e fala assim, Foucault, 2006, página 13. Falou assim, que Foucault? Que trecho? O que ele escreveu? Quem é? Né? Então, eu acho que essa pesquisa viva, né, de alguém que tem... Pois a ideia do nosso observatório, né, era trazer o encontro com a pesquisa, né? Então, como é que o Vitor encontra a literatura de cordel, né? Que ele fala, eu não era do Nordeste, assim, eu não tinha essa tradição, mas eu me interessei, eu quis conhecer, né? Então, essa... Acho que falhou. Agora. Alô? Então, essa ideia, assim, de que a pesquisa é aquela curiosidade, né? A curiosidade, você quer conhecer alguma coisa e você vai atrás, né? Então, eu agradeço muito aqui essa dupla, né? E aí, acho que a Ana Carolina também quer fazer um comentário, e a gente abre aí para 3 perguntas para a gente, ou comentários também. Quero fazer uma pergunta para o lobisomem, que nunca me ocorreu de fazer. Como você falou, né, o lobisomem ele se torna muito conhecido. Como ele circula entre essas várias formas de expressão, ele se torna conhecido na literatura de cordel, porque ele começa a escrever sobre assuntos que são muito originais, na capoeira, porque ele escreve folhetos de cordel sobre os mestres de capoeira, no samba, porque ele escreve sobre a personalidade do samba. Então, por exemplo, tem folhetos sobre Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, todo ano, nos seus saquinhos de Cosme Damião, ele coloca um folheto do lobisomem. Então, ele vai expandindo também as redes de circulação dele por conta dessas marcas muito autorais do trabalho dele. Ele folheou alguns folhetos, assim, esse trabalho intenso de pesquisa ele traz também para o folheto. Então, a forma dele de compor o folheto também é muito original, porque ele traz diversas fotografias, vários outros elementos que não costumam, né, compor o folheto de cordel. E o lobisomem, ele tem outras formas de escrita, além dos versos de literatura de cordel, ele escreve músicas, né, ele é compositor de samba, de cantigas de capoeira.
mas ele, mais recentemente, tem se dedicado a um estilo de escrita que são crônicas sobre as vivências dele e de outros companheiros na cidade do Rio de Janeiro. Elas estão no Facebook dele, são crônicas muito boas. E aí eu queria te perguntar se você já escreveu ou já pensou em escrever folhetos de cordel sobre essa temática. Porque, em geral, você escolheu esse outro estilo de escrita para falar disso, né? Vamos passar. Passa para ele, depois a gente faz as perguntas. Então, o que a Ana está falando, eu completei 50 anos, né, em 2023. Desde os meus 18 anos, eu comecei a circular muito intensamente na cultura popular brasileira. Né? E as pessoas, acho que aqui no Rio, talvez, né, que é uma cidade metrópole, todo mundo da cultura popular está sempre buscando uma validação, né, contando que a sua avó era quilombola, que o seu avô era vaqueiro, que não sei o quê, buscando uma validação. E acaba isso também trazendo alguns preconceitos contra essa cultura urbana, né, no ambiente da cultura popular. Ah, você é funkeiro, ah, você gosta de rock, não sei o quê. Então, assim, eu vivenciei tão intensamente isso que essas minhas experiências, que foram muito da adolescência, elas ficaram meio deixadas de lado, né? Do baile funk, do baile charme, do show lá no Circo Voador, das arruaças que eu fazia na rua. E eu falei, pô, quando eu fizer 50 anos, eu vou querer escrever uma biografia. Mas era tanta história confusa, tanta história... Cara, eu falei, como é que eu vou escrever isso? O que meu filho vai pensar? Tudo que eu falei para ele não fazer, eu vou falar que fiz. Aquela confusão, e fulano de tal, como é que eu vou? Pô, fulano de tal vai gostar que eu fale o nome dele? Eu fiquei assim, pô, isso vai dar confusão. Aí eu comecei a exercitar contar essas histórias em formas de crônicas, né, mudando os personagens, ocultando alguns locais onde aconteceram, dizendo que tinha acontecido com outra pessoa, que não era eu. Né? Foi a forma que eu achei de contar, né, essas histórias biográficas minhas, sem me comprometer e sem comprometer as outras pessoas envolvidas, né? Mas eu acho que cordelizar isso agora vai dar muito trabalho. Não sei, pode ser que um dia, mas a princípio não. Mas eu tenho vontade de selecionar algumas histórias urbanas, né? E contar. Uma das coisas que eu gosto muito é falar sobre o Rio de Janeiro, né? Eu já falei um pouquinho sobre o recorte importante da favela do Vidigal, né? Eu quero escrever mais sobre o Rio de Janeiro. Quem sabe? Essas lendas urbanas também podem ser. Podia passar agora, né? O outro microfone está... Oi, Jamilda. Começando aqui pela Jamilda. Está funcionando esse aí? Esse vai. A Jamilda. Jamilda primeiro, depois eu. Não precisa de microfone, não. Não? Primeiro quero dar bom dia ao pesquisador Vitor Lobisomem e à pesquisadora Ana Carolina. Eu sou filho de fameleira, né? Neta, bisneta, e assim, fui à academia também, né? Com aquelas mulheres, e sempre percebi, continuo percebendo a arrogância da academia, né? Que considera muitas vezes os nossos saberes, as nossas narrativas como algo menor. Não é o caso aqui, muito pelo contrário, né? Mas me estranhou, me causou uma certa estranheza o não ter colocado o pesquisador também, Vitor Lobisomem, e Jamilda Bento também, né? Porque tudo que você falou aqui diz respeito ao desenvolvimento de uma pesquisa. Você, ao deparar-se com um assunto que você não dominava, você vai para aquela feira, você vai pesquisar, o tempo todo você fala em pesquisar, você usa esse verbo. Está adequado, querido? Então, assim, você vai submeter o que você está produzindo àquele que veio antes de você e que realmente é o detentor até aquele momento, e ele vai te orientar, é o seu orientador. Você, então, agora, já defendeu sua tese. Então, assim, só para deixar, e tem outra coisa, a academia é ridícula. Quando eu chego no galpão, no escritório, vai assim, eu quero fazer uma tese
para dar voz aos paneleiros. Eu falei, ai, Deus, então a gente não tem voz. Eu falei, querido, você pode até promover um espaço para que as nossas vozes sejam ouvidas por muito mais pessoas, mas nós já temos vozes. E o primeiro grupo a reconhecer o saber fazer dos detentores e detentoras da cultura do Brasil são os que fazem. Olha, quem reconheceu primeiro o conhecimento das paneleiras foram elas próprias. Estamos fazendo panela de barro há 400 anos. E o IFAM veio depois, com todo o respeito que eu tenho IFAM. Enfim, parabéns, pesquisador, parabéns, pesquisador. Quando falar, se apresenta, tá? Mariana, né? Isso. Aí só se apresenta. Bom dia, lobisomem, bom dia a todos. Vou pesquisar mais, adorei a sua fala. Vou pesquisar e procurar ler mais sobre o seu trabalho excepcional. Uma pergunta que eu tenho: como é que é a relação de vocês com os artistas da xilogravura, que sempre são a capa, né, dos trabalhos de vocês, dos livretos de vocês? Aqui no Rio, como é que vocês fazem para mandar imprimir xilogravura? Quer responder logo? Acho que não, né? Não, porque é bem específica, né? Então, como eu falei aqui antes, quando eu fui publicar o meu primeiro folheto, nesse site da ABLC, da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, tinha uma galeria dos xilogravadores de todo o Brasil, né? O nome, uma biografia, e eu olhei aqueles todos ali, eu não sabia quem era morto, quem era vivo, quem morava onde. Eu sei que eu olhei ali e eu falei, cara, eu queria esse aqui. Aí fui perguntar, né? E, por minha sorte, ele era morador do Rio de Janeiro, né? É o Erivaldo Ferreira. E ele, de pronto, ele aceitou publicar, né, a minha primeira capa, e eu sou muito fiel assim a ele, ao xilogravador que eu mais gosto. De 50 capas que eu devo ter feito, 45 deve ter sido com ele. Só não faço assim quando tenho muita urgência, porque às vezes ele tem o tempo dele, né, quando eu estou com muita urgência eu peço a um ilustrador, né? Mas o Erivaldo Ferreira, ele é morador de Japeri, Engenheiro Pedreira, né? É vizinho do Mestre Azulão, é filho também de um falecido bordelista, é um cara que vivenciou muita coisa na Feira de São Cristóvão, e eu acho que é um dos maiores xilogravadores do Brasil da atualidade, né? Eu acho que pela falta de conhecimento dele na área de marketing, de cultura digital, né, ele ainda fica muito desconhecido, né? Enquanto outras pessoas conseguem fazer que seu trabalho alcance o mundo inteiro, ele ainda tem dificuldade de se autopromover, de lidar com as redes sociais, mas artisticamente, né, é um dos maiores. Eu tenho a sorte de ele estar sempre à disposição de ser meu parceiro nas capas dos meus cordéis. A gente está aqui um pouquinho, né, apertado no tempo, o pessoal da outra mesa já chegou, né? Então a gente faz mais uma rodada de 3 perguntas, né, e depois a mesa finaliza, tá bom? Meu nome é Matias Assunção, eu tenho uma pergunta para a Ana. Se você pudesse, talvez, explicar um pouquinho mais. Você falou bem rapidamente dos 3 eixos, né, da salvaguarda, né, apoio à circulação, a eventos e a inserção na escola. Se você podia explicar só um pouquinho mais, você deu 3 frases, né, na. E uma outra pergunta para o poeta jovem, né, que a Ana chamou, né? Eu queria saber um pouco
o que você acha da interseção entre capoeira, né, as letras da capoeira e a literatura de cordel, porque historicamente a gente sabe, né, que tem muita influência, né, o mais famoso cordel na capoeira é do Riachão, né, que você, claro, conhece, mas eu acho que tem outras influências e eu estou interessado em entender um pouco mais essa interface, né, essa interseção, né, entre capoeira e cordel e outras culturas populares, porque a gente sabe que tem muita circulação, né, aqui no Rio também, entre jongo, calango, folias, né, a gente sabe que os versos circulam. Se você poderia falar um pouco disso. Eu queria que se apresentasse, né, Matheus, um grande pesquisador da cultura popular, né, parceiro aí de Marta Abreu, Hebe Matos. Pode se apresentar só para o pessoal conhecer, porque a ideia do encontro... Tá. Meu nome é Matias Assunção. Eu contei um website que chama capoeirahistory.com, né, que é um site bilíngue sobre a história da capoeira. Eu fiz várias pesquisas em Angola e no Rio sobre a capoeira e outras manifestações da cultura popular, como o Grupo aqui no Vale do Paraíba. Tá bom, obrigada. Se apresenta, também. Bom dia, eu sou Cristina Jane, eu sou pesquisadora também há 30 anos sobre cultura brasileira. Eu fiz minha tese na época sobre o teatro no Brasil, eu tive essa grande sorte, né, de entrevistar pessoas encantadas hoje, né, da Ruth Souza, o Dias, então foi uma experiência muito forte e depois disso eu fui pela influência de Solano Trindade, né, poeta que morreu o dia que eu nasci, eu vi um sinal disso. Aí eu entrei nessa cultura popular, que era uma parte do teatro negro da época, né, Solano Trindade, Haroldo Costa, né, então eu fui pela linha por essa linha, né, pesquisando mais essas culturas populares pelo lado cênico, do meu caso. Aí hoje eu tenho a grande sorte de ser parceira aqui do Observatório, que ter montado uma rede de cultura popular, o qual participa Matias, Regina, Marta Abreu, Carolina, muitas pessoas aqui que eu admiro demais. Uma rede de pesquisa de patrimônios materiais afro-indígenas na América Latina, inclusive, para quem se interessa, ela tem um evento na quarta-feira que vem, às 18 horas online, todo mundo está super bem-vindo, vou divulgar por aqui. E aí a minha especialidade, digamos, né, eu trabalho muito sobre o guerreiro lá de Alagoas, onde tem o lobisomem. E aí o lobisomem, ele dá muito medo. Todas as crianças correm até hoje, não tem essa. Assim, eles realmente botam todo mundo para correr, a pessoa, né, fica toda de preto, mascarada, e corre, e bate. Tem um negócio que fica um bate-bola aqui no Rio de Janeiro, né, que bate no chão, mas dá um medo mesmo. E eu queria saber um pouquinho, por que lobisomem? Porque o lobisomem dá medo, você não é o cara que dá medo a princípio. Então eu queria saber. Aí a gente encerra com ele para passar aí. Bom dia, eu sou o Zonda, eu sou aqui aluno do programa de pós-graduação. Se quiser olhar. As pesquisas de vocês são muito interessantes. Eu queria colocar a questão sobre a presença feminina na produção de cordel, né? Na época do meu mestrado, lá na Federal da Paraíba, eu estudei com uma cordelista chamada Franca Santos, que ela criou um movimento, que é a Associação dos Cordelistas Malditos com U, né? Malditos com U. E eu queria saber, nesse trabalho de cartografia, que a Ana apontou um pouquinho, que falou que está precisando atualizar, né? Se tem algum recorte em relação à produção de mulheres, né? Porque trabalham com temas mais contemporâneos do que os temas tradicionais, né? Dos homens cordelistas, né? Dos precursores do cordel lá do Nordeste. E para o Vitor, o lobisomem também, se existe aqui no Rio de Janeiro esse movimento, né, essa presença das mulheres na produção, para além da produção, né, para além de ser musas inspiradoras, sair desse lugar de objeto, né, para o lugar de autor. Obrigado. Vou responder rapidinho, agradecer as intervenções, agradecer o comentário da Jamila, sobre a pergunta do Matias, essas três diretrizes, né? A primeira, apoio à circulação da literatura de cordel por diversos meios, então, tanto esse contato com feiras bienais do livro, para conseguir garantir a presença das
dos poetas desses espaços, a mediação, por exemplo, com SESCs, para garantir, tentar, né, incluir na programação. Muitos poetas têm muita programação no SESC, o Lobisomem faz muitas coisas nos SESCs aqui no Rio de Janeiro, mas assim, para tentar, de alguma forma, realizar uma incidência para o aumento dessas programações, tanto da literatura de cordel falada, como da circulação do folheto escrito. Então, o apoio também a editoras, né, que possam... A gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro não tem editoras especializadas em literatura de cordel, então o diálogo com os poetas sobre onde eles imprimem seus folhetos e de que forma essa atuação pode ser potencializada. A segunda é o apoio a eventos organizados por cordelistas, então por meio da divulgação, promoção, mediação interinstitucional, quando é preciso você fazer uma mediação para conseguir espaços para esses eventos. A gente teve assim, recentemente em São Paulo, por exemplo, poetas, novamente, né, voltando a ser perseguidos pela fiscalização municipal. Então o trabalho do IFAM é muito esse, assim, né? Falar da importância desses trabalhos e tentar mediar de situações como essas. E o terceiro, apoio a iniciativas de inserção do cordel nas escolas, então um levantamento de que legislações se tem sobre a inserção do cordel no ambiente escolar e de que maneira essas legislações podem de fato ser, né, aplicadas. E sobre a sua pergunta sobre as mulheres, aqui no Rio de Janeiro a gente tem Rosário Pinto, que é cordelista, trabalhou muitos anos como bibliotecária do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, também pesquisadora. Acho que os poetas de cordel têm essa dimensão muito forte da pesquisa, né, para escrever seus folhetos. Dalinha Catunda, que é uma poeta cearense que vive aqui, que escreve folhetos muito irreverentes sobre o lugar da mulher na sociedade. Maria Luísa, outra cordelista aqui. Mas já passo por ele. Não conheço. Bom, vou agradecer e vou passar pelo outro. Não, já não. E aí ele fala da Morgana, que eu não conheço. Acho que sobre as mulheres, a Ana já, né, no Brasil tem, no Nordeste tem outros aí, mas aqui no Rio, acho que a Dalinha, que é cearense, né, uma nordestina radicada aqui no Rio, a Dalinha está escrevendo muito bem, está publicando, está interagindo, vive entre o Rio e o Ceará, né. Tem a Morgana, que está começando a escrever também, professora lá do Instituto Benjamin Constant, acho que já lançou uns 3 folhetos, está começando a escrever, está escrevendo bem. Né? Eu destaco a Dalinha, que é a Rosário, né? Destacar a Dalinha Catunda, vale a pena. Tem estilogravadoras também, mulheres, né? Tem a Lucélia Borges, tem a Nireuda. A Lucélia estava reivindicando que no dicionário, no Google, não existe a palavra estilogravadora, só existe estilogravador. Né? E é isso. Eu fico feliz. Onde é que eu... No Alagoas? Em Alagoas as pessoas ainda respeitam o lobisomem da primeira. Porque o Rio de Janeiro está totalmente desmoralizado. A forma que mal foi pelo ralo. Porque ele é brinco de capoeira. Quando eu fui iniciar na capoeira, né, antes da cerimônia do batizado, os alunos novos foram apelidados pelos alunos mais antigos. Aí na minha vez, né, levantava uma garota, moranguinho, sandalinha, medicinha, na minha vez, crocodilo, bicho-papão, só inventava esse lobisomem, foi o que colou, né? Pela sobrancelha, a boca, sobrancelha grossa e colada, dentuço, tinha um desenho também que era do lobisomem bicudo. Foi por isso, aí como eu comecei escrevendo na capoeira, eu trouxe o codinome, né, para a literatura de cordel também. O Matias, né, quem quiser ler gratuitamente, baixar esse cordel aqui de minha autoria, As Valentias de Madame Satã, com capa do Erivaldo, é só ir no site, né, promovido pelo Matias, capoeirahistory.com,
e baixar gratuitamente. Né? E Matias respondendo, eu acredito que, principalmente na Bahia, né, os locais onde os repentistas se apresentavam, onde os folheteiros vendiam seus folhetos e onde os capoeiristas se encontravam também, eram as festas populares, festa da Conceição da Praia, Lavagem do Bonfim, né, festa da Ribeira, a festa de Iemanjá. Acho que esses locais criaram esse intercâmbio. Pode ser até que tivessem folheteiros que jogassem capoeira, ou repentistas, né? O fato é que o mestre Valdemar, ele se gaba muito de ser o maior capoeirista que sabe cantar mais romance, né? Ele fala folheto, ele fala um nome lá, não usa cordel não, ele decorava cordéis inteiros, assim, ficava 10, 15 minutos cantando folhetos de cordel ao ritmo da capoeira. Né? Então, ele cantava o Valente Vilela, o ABC, acho que ele falava o ABC. Eu sou o capoeirista que mais sabe ABC decorado. O ABC também era uma das formas que o cordel era chamado. Né? Ele cantava o Valente Vilela, cantava a Peleja de Riachão, a Vida do Pedro Sem. Né? E eu acho que, se eu não me engano, o mestre Valdemar era analfabeto. Então, acho que ele não lia, não. Ele ouvia, né? Ele ouvia e decorava, e depois cantava. Acho que esse intercâmbio nas festas populares e nas feiras. Tá? Agora, eu tinha trazido, eu não sabia que ia ter tanta gente, eu trouxe alguns folhetos que era para presentear. Né? Aí eu não sei se vai dar para todo mundo, para não ter briga, né? Deve ter uns 25. A gente resolve uma capoeira. O Matias já tem. Ana já tem, Mariana já tem. Quem tiver, eu quero referência, tá? Não quero briga, gente. Tá? Mas, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tá? Eu tenho o Instagram Cordelaria Carioca. Pastelaria onde faz pastel, cordelaria onde faz cordel. Cordelaria Carioca é o meu Instagram mais comportado, onde eu não xingo políticos, não boto fotos indiretas para parentes. O descomportado é Victor Lobisomem. Tá? Facebook é Lobisomem e Victor Lobisomem. Tá? Ana, obrigado mais uma vez, gente. Obrigada, Victor.